Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, nesta segunda-feira, dia 5 de julho. Você que nos acompanha no país pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, NET Claro TV, também pelo portal sba1.com, o portal do agronegócio, o portal das informações e notícias comprometidas com você, produtor rural brasileiro. Também nos acompanha pelo canal do Boi no Facebook e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Você que está no Paraguai ou aqui no Brasil também tem a opção da NEL TV para acompanhar o canal do Boi. E a partir deste momento, você acompanha pela TV Imaculada, em sinal aberto no Mato Grosso do Sul. Eles que estão linkados aqui no Agricultura BR a partir deste momento, sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando a respeito de mercados e como conquistar novos mercados. E durante a última semana, o professor Marcos Silva Neves participou de importantes eventos, falou a respeito do que vem ocorrendo na produção brasileira, o que deve ter aí de resultado, de impactos, ampliação, principalmente na questão do milho. E aí nós enviamos para o professor uma pergunta a respeito dos mercados internacionais e como que o Brasil poderia conquistar novos mercados, principalmente para soja e complexo carnes, e ele respondeu. A conquista de novos mercados é algo fundamental para o agronegócio brasileiro. Primeiro, para que os nossos tentáculos cheguem em outros lugares e segundo, para reduzir a dependência que se construiu em relação à China nos últimos anos. Então, avançar nos mercados emergentes, principalmente da Ásia, da África, que são grandes importadores de alimentos e continuarão sendo grandes importadores nos próximos anos, é onde deve estar o nosso esforço nas principais commodities e lembrando sempre trabalhar também a agenda dos produtos prontos para consumo, que vão direto para supermercado, enfim, aí a criatividade tem que ser cada vez maior. Mas esse ponto do desenvolvimento de mercados é crucial e para nós, fornecedores mundiais de alimentos, é aonde tem que estar o nosso esforço agora. Diversificar e procurar capturar mais valor. Essa seria a grande estratégia. E olha, vamos falar agora do câmbio, falar de dólar, antes de falar de soja e depois de milho. Hoje o mercado não tem a referência internacional, comemoração do 4 de julho, claro, foi neste domingo, entretanto, é feriado nos Estados Unidos. Isso nos tira referência para uma série de mercados, inclusive Bolsa de Chicago, Bolsa de Nova York, em relação a café e algodão, e claro, em relação ao dólar. Vamos saber como é que vem a moeda norte-americana agora. Nós temos o dólar no Brasil subindo e vindo para R$ 5,08 mais um, é o que nós temos aqui para o dólar, uma alta de 0,56% neste momento. E sobre dólar e sobre mercado financeiro, nesta segunda-feira, sem operação nos Estados Unidos, que eu converso agora com o Walter Pulga Júnior, que está aqui conosco. Pulga, uma boa tarde, um bom início de semana para você. Como é que estão as expectativas? Dólar subindo de novo, já se aproximando da marca de R$ 5,10. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, o dólar hoje subiu e subiu ultrapassando aí a faixa de R$ 5,08. Você bem lembrou, por pouco não batemos aí lá os R$ 5,10. Agora, isso ocorre sem uma referência dos negócios nos Estados Unidos. O mercado financeiro não opera lá hoje, feriado, vamos dizer assim, uma paralisação
nesta segunda-feira, mas isso não interfere, lógico, nos negócios aqui. Por isso, o dólar vem em alta. E o dólar vem em alta, entre outros motivos, porque há uma questão inflacionária preocupando investidores e quem opera no mercado de câmbio. Nesta semana, os investidores em geral tendem a avaliar aí o nível de preços do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, chamado IPCA de junho, que vai ser divulgado agora na próxima quinta-feira. Olham também para os dados de consumo de varejo, dados de maio, né, com a pesquisa mensal de comércio que será divulgada na próxima quarta-feira. Agora, vale lembrar que o Boletim Focus do Banco Central mostrou uma nova elevação nas projeções para o IPCA de 2021. Ele sobe de 5,97% para 6,07%, enquanto o ponto médio do IPCA em 2022 recuou um pouco, de 3,78% para 3,77%. Resumindo, a expectativa é de que nós tenhamos continuidade da alta da taxa de juros, a Selic, na próxima reunião de agosto, e mais, perspectiva de inflação mais alta. Inflação significa preços em geral em alta, e isso, lógico, preocupa quem trabalha no mercado financeiro, por isso, uma valorização do dólar nesta segunda-feira. Mas a perspectiva ainda é de que o dólar se mantenha perto ou ligeiramente abaixo de R$5, viu, Fabiano? Os analistas de mercado não veem outra possibilidade senão uma valorização do real, o que deve ocorrer nos próximos meses. No entanto, final do ano, pode ser que nós tenhamos de novo uma alta do dólar. Bom, é acompanhar a evolução dos negócios, porque o dólar oscila muito ao sabor de decisões políticas, de manifestações, de perspectivas que mudam no dia a dia. De olho na informação, é com você. Certo, Pulga, obrigado pela participação. Uma boa tarde para você, mas daqui a pouco o Pulga volta, que nós vamos falar um pouco sobre o mercado de café ainda nesta edição. Por aqui falamos a respeito de soja e principalmente o Departamento de Agricultura norte-americano, dentro do escritório especializado em negócios internacionais, que fechava a semana fazendo um comentário bastante interessante que nós já temos visto no mercado. Um segundo semestre com embarques bem menores de soja dos Estados Unidos por conta da falta do produto, a demanda interna das esmagadoras norte-americanas e tendo ainda, encerrando a safra 2021, com aquilo que nós temos mostrado mensalmente, quando vem o relatório de oferta e demanda do departamento, estoques muito baixos, ali na casa dos 3 milhões de toneladas, 11 milhões de toneladas abaixo daquilo que tinha uma safra antes. E olha, a gente continua falando a respeito de soja, mas vamos falar de soja e também de milho. E para falar a respeito de soja agora, você acompanha comigo como é que vem os negócios com a oleaginosa aqui no Brasil. Nós temos aqui um valor de referência que vai mantendo os valores da última sexta-feira, entrega em julho, soja nos portos com entrega em julho, portos de Santos e Paranaguá, com valor de referência a R$ 165,00 a saca de 60 quilos, de acordo com a Grãos Corretora. E sobre as referências, fundamentos do mercado da soja e também em relação ao que nós temos com o milho, nós vamos conversar agora com o Vlamir Brandalize, que participa ao vivo conosco mais uma vez no Agricultura BR, no canal do Boi. Brandalize, sempre uma honra tê-lo por aqui. Prazer em revê-lo no começo dessa semana. Eu estava mostrando agora como é que vem o mercado de soja no Porto, o valor de referência, Estados Unidos com estoque agora da safra 2021 muito menor, né? Uma demanda que está bastante aquecida no mercado interno. Como é que você avalia fundamentos do mercado da soja com reflexo aqui no Brasil neste momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Brandalize, não estou tendo retorno. Brandalize não consigo nos ouvir, daqui a pouco então a gente fala com o Vlamir Brandalize. Vlamir Brandalize que vai conversar conosco a respeito do que vem ocorrendo com o mercado da oleaginosa, soja negociada lá nos Estados Unidos, também as referências aqui no Brasil. Nós estamos vendo uma sustentação bem melhor com a oleaginosa e vamos falar também de milho.
Olha, não tem referência internacional para milho, assim como soja, mas milho vai disparando hoje no mercado brasileiro, tanto no mercado futuro quanto também no mercado físico nacional, mostrando um forte impulso por conta da questão de demanda e principalmente as perdas que vão sendo registradas nas lavouras do cereal em todo o país. A geada acabou queimando muito milho no Paraná, no Mato Grosso do Sul e até mesmo no Mato Grosso do Sul, com divisa com o estado de Goiás, ocorreu, o que é uma situação muito grave, muito séria, e nós temos inclusive aí um levantamento da AG Rural, daqui a pouco eu vou destacar, mostrando ali uma forte queda. Por enquanto você vai nos acompanhando e nós vamos trazer então, já que eu falei dos efeitos do clima, os efeitos do tempo sobre as áreas de produção no Brasil, vamos começar a semana falando um pouco a respeito das previsões do tempo em importantes regiões produtoras do país. Para falar a respeito deste assunto, nós começamos agora o quadro Agroclima com a Renata Ferreira, que participa do programa conosco. Renata, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. O Agroclima já começa destacando aí o preço da laranja, que deve se manter firme agora no mês de julho, viu? Normalmente, essa é uma época em que ocorre o pico da safra e a baixa da demanda. No entanto, a indústria já está absorvendo boa parte da produção de laranjas precoces, o que deve influenciar no preço ao longo dos próximos dias. Na região sudeste, os próximos dias serão de sol e temperaturas aí em elevação. O tempo também se mantém firme e o ar fica bastante seco, viu? Pela região sul, após uma massa de ar frio que despencou as temperaturas, nesta semana teremos tempo firme e ensolarado. Com tardes mais quentes e manhãs não tão geladas, as atividades em campo e o progresso aí no plantio do trigo vão avançar aí na região. No centro-oeste, os produtores de milho segunda safra que já passam por um período de poucas chuvas receberam também geadas nos últimos dias, né? Em Mato Grosso do Sul, a projeção inicial para a safra era de produtividade média de 75 sacas por hectare e produção de 9 milhões de toneladas. Mas com os últimos aí acontecimentos climáticos, a projeção foi atualizada para 68,7 sacas por hectare e a produção de 8 milhões 251 mil toneladas. Para esta semana, não há mais risco de geada nas lavouras, mas o tempo deve permanecer firme, com grande amplitude térmica e baixa umidade relativa do ar no centro-oeste brasileiro. É isso, Fabiano. Essa foi a previsão de hoje. É com você. Tá aí a Renata Ferreira trazendo a previsão do tempo aqui no Agricultura BR. Tem a semana que deve ser um pouco mais quente que na semana passada. Mesmo assim, a nossa equipe de produção demandou para a equipe do Agroclima, aqui do Canal do Boi, um levantamento para falar a respeito de possíveis novos eventos climáticos que venham a atingir as áreas de produção agrícola do país, em especial o milho no centro-sul brasileiro. Essa é a grande questão que nós temos neste momento. Bom, eu estava falando que nós vamos conversar sobre milho e soja com o Vlamir Brandalize. Acho que agora sim nós temos condições técnicas de conversar com ele. Brandalize, sempre uma honra tê-lo aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. Eu estava mostrando aqui na abertura do programa o fator soja no porto aqui no Brasil, uma melhora que nós tivemos nos valores, fazendo com que diminuísse um pouco das perdas. Vou começar falando contigo a respeito de soja, antes de falar do milho. Fundamentos para o mercado da soja vão se mantendo, Brandalize, tendo em vista Estados Unidos, os relatórios lançados na última semana e também fator demanda por soja e aqui no Brasil também em relação às estimativas de produção. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, com relação ao relatório da semana passada, os dois que o USDA divulgou aí, eles foram bem positivos. E isso deu um novo plus aí nas cotações, né? Nós saímos aí da faixa de 12,5 a 13 e pouquinho. E agora estamos entre 13 e 14. As primeiras posições estão acima de 14, mas a tendência, com o clima melhorando nos Estados Unidos, há indicativos de um clima um pouco melhor por lá, nós vamos ter aí níveis de 13 a 14. Isso deu uma alentada aqui dentro nos portos, no mercado de balcão. A semana passada a soja recuperou R$10 por saca aí no mercado interno. Então, abriu nova janela de oportunidade para os produtores fecharem. Então, nós tivemos até negócios,
provavelmente acima de 1 milhão de toneladas negociadas na semana passada, de produtores aproveitando essa nova alta e fazendo fechamentos, né? Então foi uma boa semana a semana que passou. Brandalize, mais uma questão em torno do que vem ocorrendo com a soja, com a oleaginosa, agora pensando nos valores no Brasil, trouxe essa recuperação. Hoje nós não temos, nessa segunda-feira, não tem referência nos Estados Unidos, eles estão comemorando o 4 de julho nesta segunda-feira. Quais são as expectativas suas para a soja, negociação em Chicago e também aqui no Brasil para essa semana? Olha, essa semana nós vamos ter provavelmente um período um pouco mais de calmaria nos Estados Unidos, né? Porque o período de estiagem e seca que era esperado para o final de semana, ele acabou não se confirmando muito. E está entrando mais uma massa de chuvas pelo sul dos Estados Unidos, entrando ali pelo Mississippi, e vai chegar lá em Illinois, lá em Chicago. Então, ele vai ficar basicamente a parte mais ao norte do cinturão, com o tempo ainda seco e temperaturas muito altas que tem ocorrido lá e no Canadá também. Então, esse fator aí, se tiver as novas chuvas que estão previstas para hoje, para a semana, ele vai dar uma amenizada no mercado de Chicago. Só que é uma semana de véspera do relatório de USDA novamente. Na próxima segunda-feira tem oferta e demanda. E aí o mercado vai se posicionar aí já esperando talvez uma safra até um pouco menor que a 120 milhões de toneladas. Eu acredito que tem suporte para se manter. E aqui no mercado brasileiro, o câmbio em alta aí pode estimular os negócios, né? Nós temos mais um dia de alta de câmbio. O produtor pode aproveitar, as cotações estão melhores que na semana passada e devem ser um pouco melhores do que foi a semana passada, então abrir novamente a oportunidade de fechamentos, porque não há garantia que esse câmbio vai ficar acima dos R$5, porque o nosso saldo da balança comercial, como fator fundamental, ele foi recorde histórico no primeiro semestre, e projeta ser recorde histórico no ano. Então nós temos saldo forte de dólares. Então não há uma necessidade do câmbio ficar puxando forte para cima. Hoje, basicamente, é um dia que não tem operação nos Estados Unidos e mais a política brasileira aí que está influenciando um pouco, mas a moeda americana ela está muito valorizada, então o produtor tem que aproveitar para fazer mais reais aí com a soja, né? Brandalize, só para encerrar o assunto soja, tendo uma pergunta rápida, você recomendaria o produtor ainda que está com soja para comercialização, travar negócio neste momento? Eu acho que o produtor teria que aproveitar sim, porque são bons momentos, as cotações melhoraram muito, né? Hoje dá para considerar aí que nós estamos aí cerca de R$11 a mais na média, as cotações do que eram aí há cerca de uma semana e meia. E para ter novos avanços, vai ter que ter problema na safra americana. E o clima nos Estados Unidos, ele está um pouco abaixo da normalidade, mas não está mostrando um sinal de que vai ter grandes problemas. E aqui no Brasil, provavelmente nós vamos ter pressão de câmbio para baixo aí nas próximas semanas, e isso acaba desvalorizando a soja, né? Então é um momento, tanto a safra velha como a safra nova, né? Safra nova aí, chance de 158 nos portos, talvez na posição mais longa lá de julho possa chegar perto de 160, então são excelentes níveis para Porto aí, em função de que a gente está com patamares acima de $31 a saca, é um bom valor para a soja e o produtor tem que ir aproveitando, porque nós vamos para uma grande safra e tudo caminha aí que nós vamos começar a plantar na época certa, lá em setembro, e quando isso começar a se definir aí mais algumas semanas, esse fator vai influenciar lá em Chicago também, né? Porque o Brasil vai ter recorde de área e se o clima se normalizar, ele vai ser um fator limitante lá do mercado de Chicago. Brandalize, vou mudar de assunto agora, mas para falar de milho que está diretamente ligado. Na última semana, eu destacava aqui no Agricultura BR, levantamento da Stonex com redução de segunda safra brasileira de milho, segunda safra total, vindo bem abaixo de 90 milhões de toneladas. Hoje, daqui a pouco, inclusive, eu vou falar desses números com mais detalhes, mas nós tivemos a AG Rural aí já divulgando para todo mundo, já falava disso na quinta-feira, mas divulgando hoje para todos que a estimativa total de safra brasileira em 85 milhões e 300 mil toneladas são números muito inferiores àqueles que se acreditavam no início da campanha. E aí o efeito imediato é alta
para o preço do milho. Eu estava conversando com alguns produtores hoje, pessoal muito animado com o preço, desanimado porque principalmente no Paraná e no Mato Grosso do Sul, geada trouxe um impacto muito sério. Mas a Bolsa B3 hoje disparava, por exemplo, com as posições de curto prazo com o milho. Brandalize, como que você avalia o momento? Olha, o momento é uma confirmação de grandes perdas na safrinha, né? E teve perda já na safra de verão, não foi só na safrinha. Esses números de 85, 87 milhões de toneladas no máximo, talvez, para a safra total, eles são bem realistas, porque nós tivemos grandes perdas no Paraná inteiro aí por causa da geada, no sul do Mato Grosso do Sul também afetou muitas lavouras, além de Pontes de São Paulo. E como nós temos uma demanda muito forte internamente, nós vamos para esse segundo semestre com fôlego positivo. Só que nós temos que alertar o produtor que o balizador do mercado não é mais o valor da exportação, que era antes, né? O Brasil é um grande exportador. Normalmente o nível que dá liquidação da exportação nos portos que balizar o mercado interno. Nós vamos passar por um ano em que o balizador vai ser o valor da importação. Que com o mercado de Chicago em alta, mercado internacional escasso de milho, nesse câmbio atual aí é muito difícil conseguir trazer milho abaixo de R$100 a saca nos portos. Então, esse seria um balizador aí para o mercado interno. Nas indústrias, provavelmente o mercado, junto ao setor de ração do sul e parte do sudeste, deve girar aí de R$90, R$95 para as indústrias, que dá um fôlego positivo, né? Dá cotações muito atrativas para os produtores. É um ano de aperto e aqueles produtores que não conseguiram colher uma boa safra ainda vão ter problemas com relação às entregas, né? Temos muito milho contratado de antecipado, principalmente no Paraná, e tem produtor que não vai conseguir nem chegar ao volume que ele já vendeu antecipado em função da estiagem, da cigarrinha, de doenças e agora da geada. Então, vamos para um ano apertado, vamos passar um segundo semestre bem ajustado e em mercado firme. Brandalize, mercado firme, oferta extremamente ajustada, talvez nem atendendo a demanda. Aquelas demandas iniciais para o milho aqui no Brasil, tanto para o consumo interno quanto para a exportação, uma exportação lá em 35 milhões de toneladas, isso não dá para acontecer mais. Não, esse é impossível, né? 35 milhões era no momento que se previa uma safra brasileira acima de 105 milhões de toneladas. Hoje, no ritmo que está indo, dificilmente nós vamos passar de 20 milhões de toneladas exportadas, porque temos um bom volume já negociado, provavelmente umas 14 milhões, 15 milhões já estão negociadas, aliado aí que nós temos quase 3 embarcados, daria umas 17 milhões de toneladas já com destino ou embarcado ou já negociado. Daí para frente vai ser muito difícil, né? Porque o mercado de Porto hoje mesmo, com dólar em alta e Chicago tendo trabalhado aí com ganhos na última semana, a gente não consegue valores acima de R$80 nos portos. E a gente vê desses R$80 aí, o produtor ele quer mais que isso no balcão das cooperativas aqui do Paraná, ele está querendo mais do que isso para poder vender. Então o ambiente de exportação, ele praticamente vai exportar metade do que era o potencial. E a demanda interna não tem como mudar, né? Nós estamos projetando aí de 72 milhões de toneladas, porque o setor do suíno está com carga máxima, o setor do frango também, ambos aí muito fortes na exportação, né? Suíno batendo o recorde em cima de recorde de exportação, frango também vai para recorde de exportação provavelmente esse ano. Demanda interna de suíno e frango também crescendo, porque nós temos pouca disponibilidade de carne bovina, então o ambiente da demanda ele vai seguir forte. E temos aí também o setor todo do ovo, aí, que deve ter um recorde histórico de vendas esse ano e consumindo o recorde histórico de ração. Então, vamos precisar do milho aqui dentro mesmo. Certo, Brandalize, obrigado pela participação mais uma vez. Um grande abraço e uma boa semana para você. Boa semana, obrigado, Fabiano. Até a próxima. Até a próxima. Vladimir Brandalize falando do mercado da soja, mercado do milho. E eu sigo falando de milho aqui no Agricultura BR, já tinha antecipado. Milho na B3
e posso dizer até que no mercado físico, os produtores estão falando que as propostas melhoraram. Veja comigo como é que vem milho. Milho está dando uma disparada. Agora nós temos aqui as posições de curto prazo negociado na Bolsa Brasileira. Posição de julho, R$ 93,51 a saca de 60 quilos, alta de 1,56%. Mas aí a partir da colheita da segunda safra é que a coisa vai ficando realmente com elevações, né? Com fortes altas aqui. Setembro, R$ 97,87 a saca, elevação de 3,46%. Novembro, R$ 98,87 a saca de 60 quilos, alta de 3,38%. E janeiro de 2022, R$ 100,40 a saca de 60 quilos. São os números que eu destaco agora com milho na B3. Isso tem um efeito direto das geadas que atingiram Paraná, Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo e também um estado ou outro que acabou comprometendo o milho. Mas onde queimou mesmo, a geada trouxe queimadas, foi realmente Mato Grosso do Sul e Paraná. Paraná, o estado inteiro, e o Mato Grosso do Sul em toda a sua área produtora de grãos, tivemos geadas. E agora sim eu falo dos números que foram apresentados em destaque da G-Rural no dia de hoje. A consultoria G-Rural apresentou a todo o público nesta segunda-feira dados que mostram uma estimativa de produção de milho brasileiro em segunda safra bem inferior àquela que estava sendo proposta, inclusive uma nova redução frente aos números que foram apresentados um mês antes. É o que nós vamos mostrar agora, você acompanha os dados na tela comigo em relação ao que acontece com o milho de acordo com a G-Rural. O primeiro gráfico aqui que nós trazemos mostra a colheita brasileira de milho, mostra o forte atraso que tem, e quando nós vemos que tem 12% do milho apenas colhido, e aí um número que é quase de 90% do milho no campo, no centro-sul brasileiro, nós vemos que tem muito milho sob risco ainda de algum efeito climático. É por isso que o Agroclima, Renata Ferreira, traz aqui nesta semana no Agricultura BR um estudo para falar sobre novos casos climáticos que possam ocorrer sobre as lavouras. Apesar que a quebra agora com essa geada foi muito forte. Em 1º de junho do ano passado, a colheita estava em 23%. Agora, em 12%, de acordo com o que nós tivemos aí de acompanhamento da G-Rural. Um dado interessante é que o avanço intersemanal das lavouras de milho, sobre colheita das lavouras de milho no centro-sul do Brasil, foi muito bom. Foi de 5 pontos percentuais, de acordo com a G-Rural. A questão é que o atraso realmente é extremamente forte frente à safra passada. Dando sequência aos números da G-Rural, agora nós vamos falar sobre os dados, né, de produção do Brasil. Aqui, centro-sul brasileiro é onde está concentrada a maior parte absoluta da produção em segunda safra de milho. E em maio, os dados da G-Rural, que foi apurado em maio, divulgado em junho, e os números de junho que foram divulgados nesta segunda-feira. Então, em maio, 60 milhões de toneladas era a previsão da G-Rural. E agora traz uma previsão de 54 milhões e 600 mil toneladas a G-Rural, e isso ocorre por conta das geadas que atingiram as áreas brasileiras de produção de milho. Claro que elas estão no centro-sul, eu falo de Paraná e Mato Grosso do Sul, que é onde concentraram as geadas. E agora o número que assusta, né? O número da oferta final de milho no Brasil, e aqui são números da G-Rural, combinados com números da Conab, mostra a seguinte situação de estimativa. Na campanha 19-20, o Brasil produziu 102 milhões e 500 mil toneladas. A expectativa para essa safra, ela chegou a ser de 108 milhões de toneladas em diversos órgãos, inclusive com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A G-Rural traz o número agora para 85 milhões e 300 mil toneladas, realmente trazendo a safra brasileira de milho para baixo e mostrando uma tendência de mercado de seguir as elevações para mercado físico, mercado futuro. E essa informação é estratégica para quem tem milho, para comercializar, para quem está colhendo, para quem está com dificuldade de cumprir contratos, né, que é produtor de milho, mas dificuldade de cumprir contratos por conta de não ter perdido safra, e principalmente também para quem precisa fazer aquisição do cereal.
e há uma crise hídrica sendo enfrentada no Brasil, isso por conta da falta de chuvas, um fenômeno que já aconteceu há décadas atrás, volta a se repetir. A crise hídrica afeta as áreas de abastecimento de água para a população e também as áreas de lavoura e, no caso, principalmente o milho, é o que nos mostra agora a repórter Kylie Rodrigues. A falta de chuva comprometeu o desenvolvimento da segunda safra de milho 2020-21 e a previsão é de redução de 22,29% na produção estadual dos grãos. É o que aponta o boletim circular do SIGA-MS, Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio. A estimativa inicial era de 2 milhões de hectares de área plantada com milho no estado. Produtividade média de 75 sacas por hectare, produção de 9 milhões de toneladas. Porém, as adversidades climáticas afetaram diretamente o desenvolvimento e a granação do milho, levando a maioria das lavouras a serem enquadradas na classificação regular e ruins. Dessa forma, a previsão de aumento de 5,7% na área plantada se mantém, mas a produtividade foi revisada para pouco mais de 68 sacas por hectare e uma expectativa de produção acima de 8 milhões de toneladas. Falo de milho agora no cenário internacional porque a China tem uma previsão, de acordo com a Dido Agrícola do Departamento de Agricultura norte-americano, de importar na campanha 2021-2022 20 milhões de toneladas de milho. Um número maior do que aquele apresentado no mês passado, mas inferior àquele que foi na safra 19-20. Veja só que nós temos a 2021 com uma importação chinesa de 28 milhões de toneladas, ela recua 8 milhões de toneladas para a safra nova, 28,6%, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, que nos traz os dados aí de importação chinesa. De acordo com o departamento, isso ocorre porque nesta campanha 2020-21, os chineses aproveitaram para recompor os seus estoques, por isso que chegaram a quase 30 milhões de toneladas. Veja aqui um outro dado da China, que é a produção chinesa. Os chineses são absolutos, né, em relação à produção, o segundo maior produtor de milho do mundo, com 272 milhões de toneladas, e vão ampliar para esse valor com 4,3%. Só que esse milho todo fica na China mesmo. Utilizado para ração serão 211 milhões de toneladas, 7,7%. E como você já tinha visto, eles vão importar 20 milhões de toneladas, quase 29% abaixo da campanha anterior. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos falando sobre café aqui no Agricultura BR. Eu volto já. Olha, hoje nós já tivemos o Marcos Fava Neves falando a respeito de ampliação de mercado para os produtos brasileiros. E ele falava que amplia principalmente na Ásia e na África, porque lá há uma grande ânsia por consumo de alimentos. E há uma elevação muito clara no consumo de café lá na China. E este é o assunto de agora, de Walter Pulga Jr., que volta ao Agricultura BR. Pulga. De fato, os clientes da rede de cafeterias Mellower Coffee, lá, 80 lojas lá na China, em Xangai, em Pequim, podem experimentar a partir de agora cafés de regiões diferentes do sul de Minas, viu, Fabiano? E também de um café produzido na região oeste da Bahia. Bom, há depoimentos de fornecedores brasileiros, filmes que foram distribuídos pelo C-Café numa campanha para estimular o consumo de café na China, que aliás vem crescendo, né? O Conselho dos Exportadores de Café trabalha em parceria nessa campanha com a Embaixada do Brasil, está integrando aí ações para a degustação de café brasileiro do sul de Minas e do oeste da Bahia em lojas de café lá na China. Agora veja, uma pesquisa feita pelo C-Café, com auxílio da Apex Brasil, da Embaixada Brasileira e até da Associação Brasileira de Cafés Especiais, feito no final do ano passado, mostra que os novos consumidores chineses de café, acredite, são jovens que veem a bebida, o café, como um hábito até que refinado. Não é como o brasileiro que vê um cafezinho a todo momento. Nós temos aqui, todos tomam café na população brasileira, desde as camadas mais, vamos dizer assim, sociais mais baixas, café está caro, né, Fabiano? Até as camadas sociais mais elevadas, café consumido
comumente aqui. Não há, né? Lá não, lá é considerado, vamos dizer, um consumo refinado. Né? O café solúvel ainda é a primeira opção para a maioria. Lá na China, mais de 52% da preferência é por café solúvel. Essa pesquisa mostra aí que o Brasil está mesmo avançando e essa campanha ajuda a aumentar a venda de café lá na China, viu, Fabiano? É com você. Obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Ele volta na terceira edição, a partir das 16 horas, aqui conosco. E olha, hoje não tem operação de café em Nova York, não tem operação com café arábica. Foi feriado, 4 de julho, foi neste domingo, só que hoje é a comemoração do Dia da Independência norte-americana. Até uma forma de certo modo, esbravejar um pouco essa questão da pandemia, que para os americanos já está bastante adiantada a sua vacinação e o pessoal está mais livre na rua. Aqui no Brasil também temos índices muito bons, de acordo com a Universidade de Oxford. Brasil é o 4º país que mais teve vacinação absoluta, somando a primeira e a segunda dose. E para encerrar o assunto café aqui na Agricultura BR, eu lembro que, ao contrário do que acontecia na semana passada, que havia muita insegurança em relação ao café robusta por conta de problemas logísticos no Vietnã. O Vietnã é o maior produtor da variedade de robusta. Por lá, nesta semana, parece, essa segunda-feira, começa de uma forma mais tranquila e aí há uma queda para os negócios com café robusta. Café robusta vinha recuando há pouco mais de 1% nas posições de mais curto prazo. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com informações a respeito de como que a integração lavoura-pecuária traz ótimos resultados para a pecuária brasileira. Eu volto já. Experimento realizado pela Embrapa Agro Silvopastoril mostra como são eficientes os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta para a produção de carnes. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. A Fazenda Santana, localizada no município de Sorriso, no médio norte de Mato Grosso, foi vitrine tecnológica do 6º Encontro Regional de Sistemas Produtivos, realizado pelo CAT Sorriso, Embrapa Agrosilvopastoril e Universidade Federal de Mato Grosso, campus Sinop. Na fazenda foram montadas parcelas com tecnologias que ajudam não só a melhorar a produtividade, como a qualidade do solo e a sustentabilidade da atividade agropecuária. Após 3 meses de implantação, o pesquisador da Embrapa Agrosilvopastoril, Flávio Vlurk, apresenta os resultados obtidos com os consórcios forrageiros. Então, aqui foi semeado no dia 13 de março, os 5 consórcios mais a testemunha, né? São 6 tratamentos de forragem pós-soja. Aos 53 dias nós fizemos a amostragem, uma primeira amostragem, e aos 53 dias, na média, em torno de 1.800 quilos de matéria seca de forragem por hectare. Semana passada, na última quinta-feira, nós fizemos de novo uma amostragem e, na média, está produzindo 29 toneladas de matéria verde por hectare. Fazendo uma estimativa aí muito superficial, em torno de 25% de matéria seca, nós vamos ter alguma coisa, um pouco mais de 7 toneladas de matéria seca por hectare, mostrando aí o grande potencial de produção de forragem após a soja aqui na nossa região. Após mensurar a quantidade de forragem disponível, o gado foi pesado para definir a carga animal para entrar no sistema. Nós fizemos a pré-seleção do gado disponível na fazenda, usamos fêmeas, né, magras, um custo de oportunidade aí na época comprado aqui dos vizinhos. E dentro dessa disponibilidade de forragem a gente fez a mensuração de quantos animais que a área comportaria pelo período que a gente vai usar. Definido a categoria animal a entrar no sistema, definimos que vamos colocar 2,2 unidades animal por hectare. Ou seja, uma unidade animal representa 450 quilos de peso vivo. E por um período definido aí, provavelmente 75 a 80 dias, até a dessecação da braquiária para o plantio da soja subsequente. A Fazenda Santana pertence aos produtores Fernando Paiva e Dude Paiva, que atualmente é a presidente do CAT Sorriso, Clube Amigos da Terra. E nós estamos aí trabalhando para trazer um ótimo benefício para todos, né?
E só assim, com um projeto desse, um trabalho feito junto com a Embrapa, que nós vamos saber qual vai ser o resultado. E com certeza será um ótimo resultado, um trabalho desse, né, para nós e para a região toda, porque para nós aprender, né, o que vai ser bom e a gente poder estar fazendo e mudando, porque desde há quantos anos nós estamos aqui, muitas coisas vêm mudando. Quando que a gente ia saber que dava para fazer uma integração lavoura-pecuária? Então o produtor vai buscar esses animais nos vizinhos a um preço barato, mais barato, né? Porque normalmente nessa época do ano já falta pasto, então ele consegue comprar animais a um preço mais barato. Ele tem uma grande quantidade de forragem e ele consegue então ganhar peso, fazer esses animais ganharem peso aí nesses próximos 3, 4 meses e ter um resultado econômico bastante interessante. Ele vai estar no final da seca com animais gordos, conseguindo um bom preço da carne e faturando bastante. De Sorriso, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Informação final dessa edição da Agricultura BR, dólar subindo ainda 0,53% de alta a R$ 5,08 neste momento. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR encerra por aqui. Nós voltamos a partir das 16 horas na terceira edição. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até lá!